escrever o seguinte, ó, GeoGebra.org Classic. E ao fazer isso, eu acesso o GeoGebra aqui na mesma aba do meu navegador e eu tenho aqui ele carregado em tela. Eu tenho aqui o que nós chamamos de janela de visualização ou janela de visualização 2D. Nessa janela será exibido todos aqueles objetos que possuem representação gráfica. E aqui então é a janela de álgebra juntamente com o campo de entrada aqui na versão 6. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui um objeto para te mostrar como que você realiza construções no GeoGebra. Mas antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a malha e o plano cartesiano. Como que eu faço isso? Clico neste ícone e aqui eu clico nos eixos e aqui eu clico na malha. Olha lá. E aí eu tenho as opções de colocar outros tipos de malhas ou deixar aqui em branco. Pronto. Clico aqui, ó, fechei, contraí os meus ícones. Então, caso eu queira utilizá-los novamente, só clicar, olha, eles expandem e eu clico novamente e eles contraem. Agora eu vou clicar na ferramenta polígono. Quando eu clico aqui, note que carrega um conjunto de ferramentas relacionadas a polígono. E na parte inferior aqui, note, ó, que estão abrindo ajudas. Ó, polígono, selecione todos os vértices e então o vértice inicial. Bom, como que você faz isso então? Eu vou construir um quadrilátero. Cliquei em polígono, eu clico em A, B, C, D. Agora eu queria fechar. Então eu clico novamente em A e eu construí aqui o meu quadrilátero. Note que a ferramenta polígono continua selecionada. Se você clicar novamente em algum lugar aqui, ó, você vai acabar construindo erroneamente um outro objeto que você não quer. O que você deve fazer então quando você realizar uma construção? Clicar aqui no ponteiro ou teclar ESC. Olha, teclei ESC, veja o que aconteceu. Ficou o ponteiro selecionado. Bom, e caso eu queira deletar essa figura aqui, como que eu faço? Você pode clicar com o botão direito do mouse, ó, envolver toda a figura, ó, todos os objetos ficam selecionados e tecla delete. Pronto, a figura foi deletada. O meu não exibe assim como o seu, ó, ponto, quadrilátero e segmento. Como que eu faço para exibir deste modo? Tá vendo esse ícone aqui? Tá vendo esse outro ícone aqui? Quando eu clico, ó, aparece aqui, ó, ordenar por. Aí aqui aparece. O seu está aparecendo por ordem da construção. Está aparecendo assim, ó. Os objetos que foram construídos primeiramente são os pontos, depois o polígono, depois os segmentos. Se você clicar aqui por tipo de objeto, olha o que vai acontecer. Então, eu tenho aqui os tipos de objetos. Ó. Eu posso minimizar essas persianas aqui. Ó. Então, eu tenho aqui os pontos, eu tenho aqui quadriláteros, né? E eu tenho aqui os segmentos, que são o quê? Os lados do meu polígono. Se eu clicar na palavra segmento, note, ó, ficaram todos os meus segmentos aqui ficaram selecionados. Eu vou clicar aqui em cor, por exemplo, e vou colocar em preta a cor desses segmentos. Note, então, quando eu clico aqui na palavra segmento, eu seleciono todos os segmentos que estão construídos aqui na minha interface. Então com isso, o que eu tenho? Eu tenho uma possibilidade mais interessante de organizar os objetos. Ok, então eu vou fechar essa janela aqui agora, né? E agora eu posso, né, com o meu ponteiro selecionado, eu posso reposicionar aqui, ó, as minhas legendas, ó, dos meus objetos, ó, que fica mais fácil, ó. Suponha que você quisesse, por exemplo, saber qual que é a área deste polígono aqui. Bom, se você clicar aqui em quadrilátero, tá aqui, ó, Q1 é igual ao polígono ABCD, igual ao quê? 12,31. O que é esse 12,31? É a área do seu polígono. Se você modificar aqui, ó, olha o que acontece? Ele está modificando a área. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui em malha. Opa! Notou que não exibiu a malha? Por que não exibiu a malha? Porque eu tenho que estar com essa ferramenta aqui selecionada, ó. Mover janela. Clico fora e clico aqui, ó. Olha o que aconteceu? Então, eu vou agora fazer o seguinte, ó. Eu vou exibir a minha malha. E eu queria uma malha que estivesse somente a principal e não essa secundária pequenininha aqui. Como que eu faço isso? Então eu clico com o botão direito, eu venho aqui, ó, na opção malha e eu clico aqui, ó, somente a malha principal. Aí você diz o seguinte, olha, minha malha não está pontilhada assim. Ah, então você clica com o botão direito, você vai aqui em janela de visualização. Feito isso, ó, malha. Aqui no estilo, você pode selecionar o estilo, ó. Certamente o seu está assim. Você clica aqui, ó, e coloca outro estilo. Clica aqui na cor. Eu quero uma malha numa cor, num azulzinho claro. Então,
clico aqui nesse azulzinho claro aqui, dou ok, olha lá, a malha ficou azulzinha, né? Então você tem como configurar tudo para que fique na configuração que você quer. Bom, então com isso eu tenho uma malha como eu quero, né? Tecla ESC, ó, ponteiro selecionado, e vou colocar aqui este vértice, vou colocar aqui este vértice, olha o que vai acontecer. Então agora eu obtive aqui uma figura que lembra um retângulo. Se eu, por exemplo, clicar neste segmento e arrastar, olha o que acontece. Olha o que acontece. Então eu consigo arrastar deste modo. Se eu clicar no polígono, ó, eu consigo arrastá-lo por completo. E se eu clicar, por exemplo, no A, segurar Ctrl no meu teclado, D e C, e agora solto o Ctrl, ó, e arrasto, olha o que acontece? Aqueles vértices que foram selecionados, né, com o Ctrl, eles ficam todos selecionados. Bom, clico fora, perdeu a seleção. Então, essa é uma ferramenta interessante, né, que você pode utilizar. Eu vou abrir aqui pontos. Note que eu tenho aqui A igual a menos 4, 0, B igual a menos 1, 0, C igual a menos 1, 5 e D igual a menos 4, 5. Aí você pergunta assim, mas onde está o plano cartesiano? Onde estão os meus eixos? Olha aqui, ó, se eu clicar aqui, aqui estão os meus eixos. E agora eu posso pegar o meu polígono, né, e arrastar onde eu quero, né? Suponha que eu construa aqui uma outra figura. Por exemplo, eu clico aqui e vou clicar círculo de centro e raio. E agora eu vou clicar aqui. E agora ele pergunta para mim, qual é o raio? Eu vou digitar aqui, ó, o raio eu quero de medida 2. Teclo Enter, e aí já construí aqui novamente outros objetos. Ó, eu vou minimizar, ó, vou minimizar aqui. Note que apareceu aqui cônica, ó, um círculo, né, que está aqui, né, ó, círculo de centro em E. Então, construí um novo ponto, sim, um novo ponto foi acrescentado aqui. Então, E igual a 4, 4, e este ponto é o centro do meu círculo de raio 2. E esse botão aqui, ou esse pontinho aqui, o que acontece? Ó, vou selecionar o ponteiro e vou clicar nele, ó. Ocultou o círculo, né? Mas ocultar significa o que eu deletei? Não, significa que ele continua existindo, só que ele está ocultado. Bom, eu quero ocultar também o ponto E, e eu quero ocultar o círculo, né? E minúsculo. Tá lá. Ó, então, o círculo E minúsculo, que está centrado no ponto E, ele existe, só que ele está ocultado aqui na nossa janela de visualização. E se eu quisesse ocultar, por exemplo, todos os meus pontos aqui? Olha, eu cliquei na categoria ponto, note que tem pontos que estão exibidos e tem o ponto E que está oculto. Se eu clicar aqui com o botão direito e ó, pedir para tirar a marca do exibir objeto, ó, todos foram ocultados. E se eu clicar com o botão direito de novo, exibir objeto, todos serão exibidos. Então eu vou ocultar todos os objetos. Então, veja que interessante isso, né? Então, por isso que organizar por categorias é interessante. Se eu exibir aqui o ponto A, ó, eu posso exibir indo um a um, ó. Ok? Agora eu queria que esses pontos aqui exibissem também as coordenadas. Como que eu faço? Eu queria exibir a coordenada do A, a coordenada do B, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. Selecionei todos, seguro o Ctrl, tiro a seleção do E, com o botão direito e vou aqui em configurações. Vai abrir uma janela aqui, e aqui em exibir rótulo eu coloco o seguinte, ó. Só o valor, só as coordenadas. Não, eu quero o nome e o valor. Nome e valor. Então, eu fecho aqui essa janela, ó. E eu tenho aqui os meus pontos com o quê? Com os seus nomes e com as suas coordenadas. Então você vai descobrindo essas coisas à medida que você vai usando. E todos esses recursos estão disponíveis aqui, né? Com pouquíssimos cliques. Ok, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar esse polígono aqui. Então, eu estou com a ferramenta ponteiro selecionado. Eu desenho aqui um retângulo que envolve todo, né? Clicando com o botão direito do mouse e vou deletar. Ó, ocultei, não, eu deletei, porque o que está oculto, ó, continua aqui, ó, certo? Aí suponha que eu vou deletar aqui o centro do meu círculo. O que vai acontecer com o meu círculo? Bom, o seu círculo não depende do centro dele. Então, se você deletar o ponto, vai deletar quem? O círculo junto com ele. E isso é uma construção chamada construção por dependência. Tá? Agora aqui na entrada, eu vou digitar uma função. Eu vou digitar aqui, ó, f de x igual a x mais 1. Então, lá, f de x, seta para sair dos parênteses, igual a x mais 1. Aí você diz assim, já está construído? Apareceu o gráfico ali, não. Note que está
piscando aqui, né, o meu cursor. Se eu teclar ESC aqui, ó, o que aconteceu? Confirmou a construção. Se eu teclasse Enter, também aconteceria a mesma coisa, né? ESC ou Enter, né? O ESC é porque eu selecionei o ponteiro. Então, a construção ficou realizada. Ou Enter, né? A gente costuma digitar Enter. Ó. Suponha que eu queira mudar aqui, então, ó, para -x, né? Agora deleto essa parte aqui, mais 2. Teclo Enter. Pronto, ó. Está aqui o meu gráfico. Se eu clicar no gráfico e tentar arrastar, o que acontece? Nada. Por quê? Porque o meu gráfico depende dessa expressão algébrica aqui na janela de álgebra e é exibido o seu gráfico aqui na janela de visualização. Você fala assim, olha, e se eu quisesse digitar uma outra função? Digite g de x igual a x elevado ao quadrado. Ó, mas o que é elevar ao quadrado? Deletar novamente aqui, ó, x, eu vou digitar aqui acento circunflexo 2. Tá lá, teclei Enter. Com isso eu consegui construir aqui duas funções. Se eu ocultar essas funções aqui, ó, e eu digitar aqui, por exemplo, ó, quanto que é g de 2? Olha lá, ele já me respondeu, g de 2 é 4. Eu queria um ponto, Sérgio, 2g de 2. Como eu faço isso? Você pode escrever aqui, ó, 2, o g de 2. Quando você faz isso, você construiu um ponto que já foi exibido aqui. E se você exibir a função f, olha lá, ó, 2g de 2. Então, essa janela aqui de álgebra, você vai digitar comandos até para construir objetos com comandos e você vai aprender ao longo do curso como fazer isso. Suponha que você quisesse agora, né, que você realizou uma construção, gravar a sua construção. Como que você faz isso? Então você tem este ícone aqui no canto superior direito e aqui aparece a palavra gravar e aparece a expressão baixar como. Quando você clicar em gravar aqui, ele não vai gravar no seu computador. Ele vai gravar na conta que você já aprendeu a fazer na introdução do curso. E aqui você vai ter que colocar suas credenciais e entrar. As minhas credenciais são Sergio.Dantas e aqui está a minha senha. Já está salva no meu navegador. Se eu não tivesse uma conta, bastaria eu criar uma conta aqui. E com isso, né, eu faria todo o processo, receberia um e-mail e criaria minha conta. Mas como eu tenho uma conta, eu clico aqui em entrar. E ao fazer isso, ó, ele já conectou na minha conta. Agora ele me pede aqui um título. Eu vou colocar aqui, ó, teste de construção. Vou colocar com espaço, inclusive, ó, teste de construção e com acento. Eu quero que essa construção seja particular. Ela poderia ser compartilhada e eu geraria um link para poder compartilhar com os meus alunos ou com outros colegas professores. Eu vou clicar aqui em particular, porque eu quero essa construção ser exibida somente para mim por enquanto. Clico aqui em gravar. Gravado com sucesso, e se eu entrar na minha conta lá no GeoGebra, essa construção vai aparecer. Eu vou clicar aqui, ó, e vou abrir aqui novamente o geogebra.org. Aqui já então eu apareço logado, né? Clicar aqui na minha foto, vai aparecer aqui então as minhas construções. Ó, tá carregando aqui uma janela, ó. E aqui apareceu como a última construção que eu realizei, ó, teste de construção, aí aparece aqui em particular. Ok, então está salvo aqui entre o meu hall de construções. Então eu vou fechar essa janela. Suponha que eu quisesse tirar uma cópia deste arquivo que continua aberto aqui para o meu computador. Então eu faria isso aqui, ó, baixar como. E aqui eu tenho várias opções, ó. A primeira opção é um arquivo no formato GeoGebra. Clico aqui em GeoGebra, né? Vou gravar aqui essa construção no meu computador. Abre aqui então o meu desktop e eu coloco lá teste de construção. E aqui já apareceu aqui na minha linha aqui embaixo, inferior, teste de construção. Eu vou sair daqui, ó. Vou clicar aqui no Google, ó. Vou digitar aqui Google e vou acessar aqui o Google. Saí, né? Agora eu vou entrar no GeoGebra novamente. Como que eu faço? Vou lá digitar GeoGebra/Classic, né? Aí, então, agora eu quero carregar aquele arquivo do meu computador. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, e eu vou abrir. Abrir o quê? Vou pedir para abrir aqui. Aí, não é esses arquivos. Eu quero um arquivo local. Para abrir um arquivo local, eu acesso aqui, ó, teste de construção. E aqui eu carreguei o arquivo que eu já tinha gravado no meu computador, mas carreguei aqui no navegador. Nessa aula a gente aprendeu como realizar construções iniciais, conhecemos um pouco da interface do GeoGebra e a como gravar um arquivo.
E eu te espero então nas próximas aulas do curso. Até lá!